Olá, galera. Esse é o canal Tio Léo, eu sou o professor Leonardo e vamos para mais um vídeo. Esse vídeo é direcionado às classes do 8º ano, certo? Então você pega o livro, abre na página 42, já é o capítulo 3, que vai abordar sobre polígonos, tá? Essa primeira parte do vídeo é bem teórica, não vai ter nada envolvendo cálculo ainda, tá bom? Só apenas uma noção de cálculo de ângulos, mas vai ser bem explicado no próximo vídeo, tá bom? Então, se inscreve se não for inscrito, deixa seu like e ativa o sininho, tá? Compartilha com seus amigos esse vídeo aí, para que eles possam receber e assistir também. Bom, a gente vai pular a abordagem da página 41 e vai direto para a página 42, onde vamos falar sobre segmentos consecutivos e linha poligonal. Tá, ano passado, vocês não devem se lembrar, mas a gente vai recapitular aqui. Quando nós estudávamos as linhas, tá bom? Nós vimos que elas são um conjunto de pontos. Ou seja, eu tenho essa linha aí, que está representada para vocês com dois pontos, um ponto A e um ponto B. O que acontece? Eu tenho esses dois pontos aqui. Esses dois pontos, eles pertencem a essa linha, tá? Mas essa linha aqui pode ter outros pontos aqui entre o A e o B. Ou seja, eu unindo todos esses pontos faço uma reta. Nós vimos também que dois pontos distintos eles podem determinar uma única reta, tá? Dessa maneira aqui. Eu tenho um ponto A, um ponto B e eles determinam essa reta aqui que está desenhada, certo? Agora, o que acontece quando eu tenho três pontos? Ali eu tinha dois pontos distintos, agora eu tenho três. Quando eu tenho dois, eu só posso determinar uma reta, tá bom? Quando eu tenho dois pontos, apenas eu só posso determinar uma reta. Mas quando trabalhamos com três pontos, aí nós vamos ter duas situações. Eu posso ter uma reta com pontos que são colineares, ou seja, eles pertencem à mesma linha. Tá vendo aqui, ó? Tá tudo na mesma linha. E eu posso ter também pontos que não são colineares. O que acontece nesses pontos que não são colineares? Eu vou ter aqui pontos que não vão pertencer à mesma linha, tá? O A pertence a essa reta, o B pertence a essa, e o C a essa. Então, eles não são colineares porque eles não estão todos no mesmo segmento, por assim dizer, tá? Para ser colinear, eles têm que estar na mesma linha. Então, quando os dois segmentos apresentam uma extremidade comum, eles são chamados de consecutivos, ou seja, esse daqui tem uma extremidade comum, né, o ponto B, ao ponto A. Então, esse ponto B ele é consecutivo do A. Porque quando essa reta aqui vai terminar, ele vai dar início a essa outra. E o C vai ser consecutivo do B. Então, quando eu termino um segmento de reta com um ponto, eu já inicio outro segmento de reta e, consecutivamente, eu vou ter outro ponto no final desse segmento. Tá bom? Esses pontos eles só vão estar nas extremidades, olha. Extremidade aqui, ó. Extremidade tá o ponto A, a outro ponto B, a outro ponto C. A gente não tem nenhum ponto aqui no meio, tá? Eles têm que estar sempre na extremidade. Então, AB, quando eu digo AB, é esse segmento aqui, ó, do A
até o ponto B. E BC, que é o segmento do ponto B até o ponto C, eles são consecutivos, tá? Mas eles não são colineares, ou seja, eles não estão pertencendo aí à mesma linha. Para ele ser colinear, teria que ser assim, ó. E o C teria que estar mais ou menos aqui. Então, era uma linha reta, onde eu tinha 3 pontos. Eles seriam aí colineares, mas não seriam consecutivos pelo fato de que eu acho que o B não estaria numa extremidade, ele estaria entre esses 2 pontos, tá? Se por 2 ou mais segmentos de retas passa uma única reta, que nem aquele exemplo que eu dei, ou se eles pertencem a essa mesma reta, eles são chamados de colineares, ou seja, eles pertencem à mesma linha. Tá vendo? Colinear. A mesma linha. E aqui eu já não tenho extremidades, olha. Uma extremidade aqui está sem um ponto. Essa aqui também está sem um ponto. Então, nessa reta eu não vou ter uma extremidade. Então, não tem como ele ser consecutivo. Tá? Então, quando eles não são consecutivos, eles são chamados de adjacentes. Que é quando 2 segmentos colineares eles vão apresentar uma de suas extremidades como um único ponto comum. Tá? Eu tenho MN e NO, eles são adjacentes. Ou seja, esse pedaço daqui para cá e do N para cá, né? Eu tenho 3 pontos consecutivamente colocados. Certo? Se eu descartar esses outros pedaços da reta, eles vão ser consecutivos, ou seja, quando depois de um ponto, né, eu já tenho outro, e depois desse ponto eu tenho outro, então eles são consecutivamente postos aí. Mas eles vão ser adjacentes, tá? Por quê? Porque eles vão estar com pontos em comum, ou seja, o O, ele é um ponto comum ao M, porque ele pertence à mesma reta. No exemplo anterior, a gente não tinha um ponto comum. A gente tinha que aqui, eles não eram colineares, tá? Eles eram consecutivos, mas não colineares. E só corrigindo um erro aqui, que eu falei que isso aqui não era consecutivo. Ele é consecutivo porque quando termina um ponto, inicia outro, tá? Então, eles são consecutivos, mas eles vão ser colineares, porque eles estão pertencendo à mesma reta, tá? No exemplo anterior, eles não pertenciam à mesma reta, portanto, eles não eram colineares. Aqui, além de ser consecutivo, eles vão ser adjacentes. Mas, professor, só a parte do M até o N até o O são adjacentes? Não. O NO e o O até o P, o MO e o MP, eu acho que eles podem ser considerados. Não sei se eles podem ser considerados adjacentes, tá? Porque quando você retrata MN, OP ou MP e NO, né? Você pega o do M até o P, então esses dois aqui, eles vão estar no meio, né? Dessa região aqui, ó, de M até P. Então eles não vão ser consecutivos, porque eles não vão ter extremidades em comum, tá bom? Mas eles vão ser colineares porque pertencem à mesma linha. Então, nessa reta eu posso ter várias opções. A primeira é que eles são consecutivos e adjacentes, quando eu pego cada pedacinho aqui, ó, daqui para cá, depois daqui para cá, então ele é consecutivo e adjacente.
certo? Se eu pego NP, OP, se eu pego NP de N até P, aí ele vai ser colinear, ele não vai ser mais adjacente, ele vai ser colinear e consecutivo, tá bom? Eu acredito que essas anotações tem na página 42 do seu livro, então acompanhe enquanto a gente está vendo isso aí. Já na página seguinte, nós vemos o que a gente vai chamar de polígono. Ao traçarmos uma série de 2 ou mais segmentos coplanares que são consecutivos, mas não são colineares, eles não pertencem a uma linha reta, tá? E que não se cruzam, a gente vai determinar o que a gente vai chamar de linha poligonal. A linha poligonal eu posso fechá-la formando qualquer forma geométrica. Mas eu também posso deixar uma linha poligonal aberta, e aí eu não vou ter formas geométricas ou polígonos, tá? A linha poligonal fechada é esse primeiro exemplo aqui, onde eu tenho, de certa forma aqui, um pentágono, tá bom? Esse pentágono, ele é determinado por uma linha poligonal fechada. E a linha poligonal aberta, a gente não tem nome para isso aqui, certo? Não é uma forma geométrica, não é um quadrilátero. Eu sei que tem, ó, 4 lados, tá? Essa linha, mas não é uma forma geométrica porque a linha poligonal não está fechada. Não tem uma linha que fecha isso aqui, tá bom? Então, isso a gente vai conhecer como linha poligonal aberta. A união, né, das linhas poligonais fechadas e a região do plano por ela delimitada, ou seja, a região do plano é essa aqui, ó. Tá? Eu tenho um plano e eu estou dando um limite para esse plano, como se fosse uma região com uma linha poligonal fechada. Então, isso é o que a gente chama de polígono. Tá? E esses polígonos é o que nós vamos estudar nesse capítulo 3 daqui para frente. Certo? Aqui essa nomenclatura aqui de polígono, PQRST, eu vou já explicar isso aqui, o porquê o polígono ele vai ter essas letras que estão nos pontos, certo? E também o que esses pontos significam. Nós temos 2 tipos de polígonos, os convexos e o côncavo. Vamos entender um pouquinho cada um. Então, pega seu livro e abre na página 44. O convexo, ele vai ser um polígono considerado assim, quando eu puder traçar uma reta MN, um segmento de reta MN, dentro do polígono, tá? Então, ele pode estar contido dentro desse polígono. E esses polígonos convexos são apenas o que a gente vai estudar, tá? Os não convexos ou os côncavos, a gente não vai estudar. Portanto, nós vamos conhecer como polígono, apenas nesse capítulo, os polígonos convexos. Tá? Sempre que eu falar em polígono, eu vou estar falando em um polígono convexo. Eles vão ser o objeto do nosso estudo. Então, eu consegui traçar, né? Vou deixar esses segmentos de reta MN dentro dele. Ele está todo contido aqui, ó, dentro dessa região. Então, esse polígono é convexo. Quando ele é côncavo ou não convexo, certo? Pode ser chamado também de não convexo, a parte do segmento MN, ela não vai estar totalmente contida dentro do polígono. Por quê?
Ó, tá aqui M e N. Tem uma parte desse segmento, eu poderia trazer ele para cá, tá? Aqui ele estaria totalmente dentro. Mas a intenção é que vocês vejam que essa abertura aqui possibilita que esse segmento ainda fique com um pedaço do lado de fora. Quando eu pegava MN aqui, eu podia rodar MN em toda essa região e ele não iria sair de dentro do polígono. Se eu afastar isso para cá, ele entra. Se eu afastar para cá, ele entra dentro do polígono. Mas se eu trouxer esse segmento de reta para cá, uma parte dele vai ficar fora do polígono. Então, quando isso acontece, o polígono ele é chamado de côncavo, tá bom? Bote isso na sua cabeça. E agora a gente vai ver alguns elementos do polígono. O primeiro deles é o lado. Tá? Eu tenho um lado do polígono que são esses segmentos de reta aqui, né? Em laranja. Todos eles são lados de um polígono. Aqui eu tenho claramente um triângulo, tá bom? E todo polígono a gente forma por lados, tá? Ele tem um número de lados. Então, cada segmento desse, ou seja, do ponto A até o ponto B, é um lado. Do ponto B até o ponto C, outro lado. E assim sucessivamente. Vértice, tá? O que seria o vértice? Eu sei que a gente está falando muito em ponto, mas cada pontinho desse, ele recebe um nome, tá? Ele é o vértice, ele é essa interseção entre duas retas, tá? entre dois lados, entre dois segmentos de reta. Então, eu tenho dois lados aqui, ó. Esse ponto C, ele pode representar essa interseção de dois ou mais lados, ó. Eu tenho esse lado aqui, que vai até o B. Eu tenho esse outro lado aqui que vai até o D. Tenho esse outro lado que vai até o A. Então, o vértice, ele vai fazer essa interseção com dois lados de um polígono, tá? Cada vértice faz essa interseção com dois lados. A diagonal é o segmento que vai unir dois vértices que não estão ligados. Aqui é como se o polígono fosse daqui. Espera aí. É como se o meu polígono ele viesse do ponto A até o ponto F, tá? É como se eu pegasse do ponto A até o ponto F. Então, esse ponto A ele não era unido a esse C. Ele só passou a ser unido através de uma diagonal que eu pude traçar daqui para cá. E quando eu traço diagonais, né, eu formo triângulos dentro do polígono, né? Eu tracei essa diagonal do A até o C e teve um triângulo aqui. Se eu pegar e traçar uma diagonal do B até o E, esse triângulo aqui vai estar dividido em dois triângulos. Bom, se eu pegar daqui para cá, aí agora eu tenho dois triângulos. Se eu pegar do F até o C, eu vou ter um triângulo aqui. Mas isso aqui não é um triângulo, é um trapézio. Mas se eu pegar do A e traçar outra diagonal para o E, aí eu vou ter esse triângulo grandão aqui e esse outro triângulo aqui. E assim eu vou formando vários triângulos dentro do meu polígono, tá? Então a diagonal ela vai ligar sempre um ponto a outro ponto numa extremidade que ele não teria comunicação nenhuma. O ponto dele se comunica com o E e com o C.
Mas através de uma diagonal eu posso ligá-lo ao ponto B, certo? Então, esse segmento aí vai unir dois pontos que não são consecutivos, tá? Dois vértices, não vamos chamar mais de ponto, vamos chamar de vértices. Dois vértices que não são consecutivos. Nós temos o ângulo interno, que cada abertura dessa aqui, ó, representa um ângulo, tá bom? Cada abertura dessa representa um ângulo. Então, o que fica dentro é ângulo interno. E o que fica do lado de fora é chamado de ângulo externo. Então, o ângulo é determinado por dois lados que são consecutivos, ou seja, esse e esse lado e esse. Essa abertura aqui é chamada de ângulo interno. E o prolongamento, o ângulo determinado por um lado e pelo prolongamento do lado consecutivo, ou seja, isso aqui é um prolongamento desse lado consecutivo aqui, tá? Então, é formado por esse lado e por esse. Isso é chamado de ângulo externo, tá? Esse ângulozinho formado aqui fora. E perímetro, a gente sabe que é a soma das medidas de todos os lados. Aqui vão ter valores, né? Cada lado vai ter um tamanho específico. Se eu somar todos os valores, eu vou ter o meu perímetro. Então, indica-se um polígono pelas letras de seus vértices. Por isso que aquele polinômio antes era PQRST, porque cada vértice ele vai ter uma letra. Então, eu vou determinar o meu polígono através das letras que vão estar indicadas em cima dos meus vértices, e sempre na ordem. Tá? Então, a relação importante aqui é que na figura, ao lado que nós temos aqui, estão indicados dois ângulos de um polígono. O AI que nós temos é a medida de um ângulo interno. Então, provavelmente vai ter um valor aí, certo? Para a gente calcular ou não. E o AE é a medida de um ângulo externo. Então, quando eu somo esses dois ângulos, o interno e o externo, eles têm que dar 180 graus. Tá bom? Essa é a relação que a gente tem. A soma desses dois ângulos dá igual a 180. O ângulo interno e o ângulo externo relativos ao mesmo vértice, eles são chamados de suplementares. Ano passado a gente viu, no sétimo ano, ângulos suplementares e complementares. Os suplementares são quando somados, eles formam 180 graus, tá bom? E os complementares são quando somados, eles formam 90 graus. Então, eu creio que é praticamente isso sobre essa relação entre os ângulos. Quanto à nomenclatura, nós vamos nomear os polígonos que têm de 3 até 20 lados. Se passar disso, o meu polígono ele tem 21 lados. Então, para 21 lados, eu não tenho uma nomenclatura como essas que tem aqui. Certo? Eu só tenho até o 20, que é o icoságono. Mas quando eu tenho 21, 22, e aí eu vou chamar de polígonos de 21 lados, polígonos de 22 lados, certo? 30 lados, polígono de 30 lados. Eu não tenho um nome para esse polígono, certo? Do 3 é triângulo, do 4 é quadrilátero. Por que o 4 é quadrilátero? Porque existem mais de uma figura com 4 lados, então não existe apenas o quadrado. Existe o retângulo, o trapézio, o losango. Então todas essas figuras têm 4 lados, por isso que com 4 lados eu tenho quadrilátero e não quadrado, tá? O quadrado é apenas um quadrilátero dos demais que a gente pode formar com 4 lados. Pentágono, hexágono, epitágono, octógono, enfim, toda essa lista aí vocês têm na sua página 46, tá? E tem um quadrinho aí que diz que quando tem mais de 20 lados a gente chama de polígonos de 21 lados,
O exemplo que ele usa aí é de 37 lados, onde ele chama polígonos de 37 lados. Polígonos regulares são aqueles que apresentam todos os lados com a mesma medida e todos os ângulos também com a mesma medida. Eu vou ter um exemplo aqui de polígonos regulares, que são esses dois aqui, ó. Esse quadrado e esse triângulo. Esse triângulo, se aqui, essa medida aqui for 4, então esse lado também vai medir 4, tá? E esse lado aqui de baixo também vai medir 4. Da mesma forma que aqui medir 6, qualquer lado do quadrado vai medir 6. Então, eles são regulares porque todos os seus lados têm a mesma medida e eles vão ter ângulos também com a mesma medida, tá? Eu vou ter outros tipos de triângulos que vão ter medidas de ângulos diferentes. Então, eles não são regulares. Eu vou ter os quadriláteros com medidas diferentes também. Então, eles não são regulares. Os únicos que são regulares aqui é o triângulo que eu vou chamar de equilátero, que é esse aqui, que ele tem lados iguais, e o quadrado, certo? Porque o quadrado ele tem todos os seus 4 lados com a mesma medida e, consequentemente, os seus 4 ângulos também têm a mesma medida, assim como o triângulo equilátero. Com exceção desses dois, né, polígonos regulares, para nomear outros polígonos que são regulares, a gente só acrescenta a palavra regular ao nome do polígono. Esse primeiro é o pentágono, então vou chamar de pentágono regular. Certo? São 5 lados, todos os ângulos têm a mesma medida. Esse segundo, 6 lados, 6 ângulos e todos com a mesma medida. É o hexágono regular. Aqui, octógono, octógono regular, porque todos os lados vão ter a mesma medida e os ângulos internos e externos também terão a mesma medida. Tá bom? Os assuntos do próximo vídeo, ou seja, o vídeo vai até aqui, tá? Ficou um pouquinho grande. Então, vou terminar bem rápido esse vídeo, certo? Os assuntos do próximo vídeo nós vamos ver já o que vai englobar os cálculos, número de diagonais, o que diz respeito aos ângulos internos e externos, que são a soma das medidas dos ângulos internos e externos, e a medida do ângulo interno de um polígono regular e de um ângulo externo do mesmo, tá? Então, se você assistiu até aqui, clica no gostei, ativa o sininho, se inscreve no canal se não for inscrito. Uma ótima semana a todos e até o próximo vídeo, certo? Esse próximo vídeo sobre conteúdo vai só próxima segunda, tá bom? O nosso próximo vídeo essa semana vai ser sobre exercícios resolvidos envolvendo ainda expressões algébricas, já que a gente ainda não tem um exercício relevante sobre os nossos polígonos ainda, tá bom? Uma ótima semana a todos e até sexta no nosso vídeo de exercícios resolvidos. Fui!